Ok, então vamos lá. Então, gente, vamos começar. Igor aqui, Ana Júlia, nossa aluna também pela segunda vez, não é, Aninha? Vamos fazer isso o mais produtivo possível, né? E o porquê que a gente está nesse projeto, né? Por que que a gente é tão apaixonado por educação? Porque a gente quer passar para o maior número de pessoas possível esse know-how que a gente adquiriu ao longo desses anos de experiência, desses anos de atuação com o diagnóstico vascular por imagem não invasivo. E hoje em dia, gente, é cada vez mais importante a gente se especializar. Por quê? Porque a gente está vendo um aumento recorde no número de médicos no Brasil, com várias faculdades de medicina se proliferando, algumas como se fossem franquias, né, que vão liberando médicos no mercado. E a gente que já está no mercado há muitos anos, eu mais do que Carla, inclusive, né, Carlinha? A gente está vendo como o mercado vai piorando com o passar do tempo, porque é a lei da oferta e da procura. E aí, o que que acontece? A gente entra numa roda de ratos, a gente trabalha mais para ganhar o que a gente ganhava no passado, então a gente trabalha o dobro. Esse trabalho exaustivo leva a gente a não ter tempo de se atualizar, de se especializar, e aí a gente acaba ficando no lugar comum. E se a gente fica no lugar comum, a gente fica sem opção, fica nas mãos do mercado. E o mercado de imagem vascular ainda é um bom mercado que promove diferenciação, porque, infelizmente, poucas pessoas dominam, poucas pessoas sabem como laudar anjo TC, anjo RM, Doppler vascular. E a anjo TC, no contexto do plantão de emergência, tem uma importância enorme. Então, eu queria que vocês falassem para mim quem aqui que está presente aqui nessa sala, para a gente conhecer o nível de vocês, já lauda anjo TC. Quem já lauda? Fala eu, por favor, para a gente saber, porque a gente percebe no nosso dia a dia com R1, com R2. Igor, Paulo, que bom. Vocês laudam a nível de plantão ou a nível de urgência? Ana lauda na urgência. Quem lauda no plantão, urgência. Na urgência, você tem que laudar anjo TC e anjo RM. Não laudo ainda, ambulatorial. Então, o que, é que a gente busca? Esse hands-on que a gente está promovendo é para fornecer as ferramentas para que as pessoas laudem na urgência com segurança, mas, por ter um grupo pequeno, a gente vai conseguir acompanhar essas pessoas, para que aquelas pessoas que ainda não laudam possam começar a laudar. E para aquelas pessoas que já laudam possam desenvolver ferramentas para alcançar a excelência no laudo. Priscila lauda na urgência e ambulatorial. E, assim, quem já lauda anjo TC sabe que é mais fácil você conseguir se inserir no mercado de trabalho quando você domina essa ferramenta, porque não é todo mundo que faz. Quem não lauda ainda? Manda aí para mim, por favor. Quem ainda não lauda? Não laudo ainda. E o que, que acontece? Existe um temor muito grande, não é, Carlinha? Das pessoas que ainda não fazem, porque ficam meio perdidos. O que a gente está querendo propor é um passo a passo de como avaliar essas imagens. Porque com esse mercado piorando a cada dia, a minha impressão é que ou você fica na roda de ratos trabalhando mais para conseguir ganhar a mesma coisa que você ganhava no passado, trabalhando o dobro, trabalhando o triplo, e isso vai fazendo você dar laudos cada vez mais automáticos, com menor excelência, vai fazendo você não ter tempo de se especializar, mas a gente tem que procurar se diferenciar. Então, a gente tem que procurar o caminho de fazer
algo que nem todo mundo sabe fazer, de desenvolver as habilidades que a maioria das pessoas não tem. E é isso que eu venho propor, que nós vamos propor para vocês agora. Desenvolver habilidades que vão trazer excelência no laudo da Anjo TC nesse projeto, e é o que eu quero mostrar aqui para vocês que é possível uma avaliação desse caso. Então, quem é imagem vascular? Imagem vascular sou eu, Adriana Matos, é Carla Porto, e a gente tem a missão de promover a excelência para médicos em diagnóstico por imagem, através da atualização, do compartilhamento de conhecimento, de ferramentas que possam fazer vocês avaliarem, né, um exame de anjo-TC e laudarem esse exame de anjo-TC, que possa fazer com que vocês continuem se desenvolvendo, para que vocês possam ter o lugar de vocês no mercado, para que vocês possam ter uma demanda de exames referenciada, né, Carlinha? Para que vocês possam ter aquela demanda, inclusive para vocês laudarem via telemedicina. Por quê? Porque o laudo de vocês não vai ser igual ao laudo das outras pessoas, porque vocês sabem exatamente o que o médico assistente precisa para tomar aquela conduta e dar o melhor tratamento possível para os pacientes. E aí vocês vão fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que a gente propõe, esse plano para alcançar a excelência nos laudos de anjo-TC. E quem somos nós? Carla? Isso. Eu sou médica, né, radiologista, especialista na parte de imagem vascular, de rádio, né, e realmente quase 20 anos de experiência só em base. A gente, não dá para negar, né, que a gente gosta de ensinar. Eu trabalho em 2 hospitais e uma clínica, ambulatorialmente. Nesses hospitais, então, a gente tem um tem R4 e a clínica também que a gente trabalha. Então, a gente está sempre em contato com o residente, com os residentes. No meu caso, do R4, a Adriana, com os R4 e com R1, R2 e R3 também, lá no UFS, né, no Hospital das Clínicas. Então, a gente tem a gente ouve muito os residentes, os questionamentos e a forma qual o caminho que a medicina está indo, né? Então, assim, nós, hoje, assim, a gente já é reconhecida por causa do tempo que a gente trabalha, a gente tem muito essa relação com os cirurgiões vasculares daqui. Então, hoje, a gente já trabalha muito com exame referenciado. Só que, assim, nós precisamos passar isso para os residentes, para os estudantes que estão em formação, porque a gente percebe que eles estão saindo assim com realmente inseguros em algumas especialidades, talvez. A gente vê, a gente sente no R4 essa necessidade. Eu dou parabéns até assim para vocês que estão aqui, parabéns para os meus residentes, de Adriana, e os R4, porque isso demonstra uma diferenciação. Vocês querem ser diferentes, vocês querem laudar melhor, vocês querem ou ter um plantão mais tranquilo, como os nossos residentes falam. Eu queria tanto que a senhora tivesse se relacionando, pelo amor de Deus. Mas, assim, manda mensagem para a gente no plantão, manda videozinho, a doutora vai subir uma tomografia, posso mandar um vídeo? Pode, não tem problema. Então, é importante essa troca. A gente sente isso quando eles estão, do início do ano para o final, a gente percebe eles ficam mais tranquilos mesmo. Porque, assim, essa ansiedade, muitas vezes, é a falta do conhecimento. Então, assim, hoje, o nosso intuito aqui é passar isso para vocês. Para que vocês sintam isso também, na verdade, sintam mais segurança e saibam, muitas vezes, assim, vocês laudam rápido outras especialidades, mas por que não a vascular? Porque talvez não tenham tido a formação adequada, mas, assim, eu sei que tem algumas pessoas que não laudam, outros já laudam. Então, assim, nós vamos, assim, se eu pudesse, eu pegava na mão de vocês aqui para ir desde o início. Mas a gente sabe que tem pessoas de são vários níveis aqui. Então, a gente vai, hoje é só uma amostra, mas nós vamos, assim, realmente, a parte de anatomia, a gente tem o curso de imagem vascular separado, aqui a gente vai fazer a prática. Então, assim, a pessoa que tiver necessidade de uma coisa, de uma facilidade maior, vai assistir a aula que já está gravada. Não tem problema. Mas aí, dessa forma, vai igualar. Então, hoje, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do que vai ser esse Renzo. Acho que eu falei demais. É que era só para falar da apresentação, mas é porque eu me empolgo, gente, desculpe. E vocês podem falar aí no chat também. E o que ela está querendo dizer é que ela vai dar plantão junto com vocês.
E vai praticamente mesmo, aqui, nós né? vamos, e assim, e a gente está sempre disponível no grupo, e o intuito de fato é ajudar, o intuito de fato é transformar, o intuito de fato é quebrar qualquer tipo de barreira que exista em relação aos laudos de anjo-TC, porque quando a gente não sabe o que a gente precisa colocar naquele laudo, a gente fica meio perdido. Então, a gente quer direcionar, Isso, a né? gente quer objetividade. Então, assim, a gente vai demonstrar aqui o que precisa ter no laudo, o que vocês precisam procurar. Tinha um professor meu de português que falava, quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Então, assim, a gente vai mostrar para vocês aqui o que a gente vai procurar. Não vou dizer que vocês vão dar anjo em menos de 5 minutos, não, porque eu estaria mentindo, tá? Mas vocês vão saber o que procurar. E numa emergência, no plantão, às vezes vascular até aqui, ó, tá respirando, não sei o que, assim, ó, tá só respiração, diâmetro máximo, colo proximal. Então, isso a gente vai conversar e vai mostrar para vocês. Mas olha, quem sou eu? Eu sou Adriana Matos, faço há mais de 20 anos imagem vascular quase que exclusivamente, faço também imagem de emergência. Eu sou doutora pela USP, eu sou supervisora do programa de residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Trabalho junto com Carla na Clínica Imagem Memorial do Grupo DASA, onde também somos preceptoras do Fellow, do R4, e sou professora da graduação de radiologia, porque de fato eu sou apaixonada pelo ensino, o que é o meu propósito. Ah, Aqui vai ser rapidinho, gente, só um overview de como vai ser nossa aula, tá? Inicialmente, a gente vai fazer a apresentação do caso clínico, todo mundo está esperando ansioso. Posteriormente, nós vamos fazer a análise dessas imagens, lembrando que a gente precisa do programa, né, o Radiante, tem um Radiante gratuito, se tiver Horus, ou se tiver o Osirix, também a gente pode usar também, a gente usa o Radiante para carregar as imagens e olhar a imagem no MPR, ou seja, né, nos 3 planos. os alunos que já estão na turma do Hands-On, que tiverem dificuldade com o Radiante, sinalizem para a gente que a gente grava um tutorial de como baixar, para a gente já avaliar os casos da quinta-feira. Então, tem uma discussão, a gente vai discutir de uma forma rápida os conceitos mais importantes para o reconhecimento das síndromes aórticas agudas e a elaboração do laudo. Por fim, nós vamos fazer a apresentação do que vai ser o hands-on, né? Começa daqui a 2 dias. Os 20, que são aquele, vai ser a avaliação de 20 casos desafiadores em imagem vascular na emergência. E, por fim, vamos tirar todas as dúvidas. Então, nosso caso clínico é um paciente do sexo masculino, 64 anos, que deu entrada no pronto atendimento, né? Referindo o quê? Uma dor retroesternal de forte intensidade. 10 em 10. Os pacientes que têm a síndrome de aórtica aguda geralmente relatam uma dor muito importante. Então, alguns deles falam realmente isso, uma sensação de rasgar o peito com irradiação para o abdômen. Então, foram por isso exames laboratoriais, realizado o eletro para afastar infarto, e solicitada a angiografia da aorta toracoabdominal para pesquisar a dissecção. então, eu vou parar um pouquinho a apresentação para a gente ver o radiante. Bom, esse daqui foi o caso do nosso paciente. Ok. Lembrando Lembrando que... Pode falar, Carlinhos. que é importante a gente fazer uma análise que tem contraste. Então, os pacientes de tomografia da emergência, a gente precisa fazer uma análise que tem contraste, a gente vai falar depois, mas só a gente gosta de repetir para vocês não esquecerem. Uma fase arterial e uma fase venosa. Quem está aí no chat, por favor, responde para mim até por que é importante a gente fazer uma hélice sem contraste na TC, na urgência em pacientes, na angi-TC de urgência em pacientes com suspeita de patologia vascular aguda. Por quê? O que é que eu quero ver nessa hélice sem contraste? O que é que eu busco? Quem pode responder? Vocês estão vendo a tela, não estão com a imagem, gente? Com a imagem da tomografia? André falou, avaliação de hematomas intramurais, muito bem. Sangramento agudo, muito bem. Gente, tem algum cirurgião vascular aí na sala? Que se tiver, pode falar também. A gente adora conversar com cirurgião vascular. Inclusive, teve um amigo meu, Leandro, que disse que ia aparecer e eu disse que ia perguntar um monte de coisa para ele, ele não veio ainda. Acho que ele ficou conhecido. Eu disse que eu ia aprender um monte com ele. Então, a hélice sem contraste precisa ser feita
para pesquisar sangramento agudo, que pode, numa síndrome aórtica aguda, vir como um hematoma intramural. E o que é um hematoma intramural? É um sangramento no interior da parede da aorta. E também, em paciente com aneurisma, ele pode ter o sinal do crescente hiperdenso, que representa também o sangramento dentro da parede. E esse sangramento dentro da parede pode levar à rotura desse aneurisma, é um sinal de rotura iminente, né? E a gente vai discutir isso no módulo das patologias aórticas agudas. Nós teremos 5 casos entre hematoma intramural, úlcera aterosclerótica penetrante, dissecção clássica tipo A, tipo B, aneurisma roto, e a gente vai discutir esses sinais do aneurisma interno. Então, aqui na hélice sem contraste, a gente vê uma formação expansiva, aqui nessa região escapular, a gente vê uma dilatação dessa aorta aqui na transição do istmo para o segmento descendente, mas a gente não vê sinal de hiperdensidade que indique um sangramento agudo. A gente tem aqui um derrame pleural bilateral. E a gente também, aqui no sem contraste, a gente não é capaz de diagnosticar, neste caso, a dissecção. Mas se eu tivesse uma calcificação intimal deslocada, a gente vai ver, vocês que são alunos do curso, a gente aborda isso. A gente pode, através da identificação de uma calcificação intimal deslocada, identificar uma dissecção ou uma síndrome aórtica aguda mesmo no exame sem contraste. Então, a gente pode indicar a infusão do contraste. Aqui, a gente, nesse exame sem contraste, nessa hélice sem contraste, a gente vê um pequeno derrame pleural bilateral, a gente vê uma ectasia da aorta na transição do istmo com segmento descendente, e a gente não vê nenhum sinal de sangramento agudo, nem de hematoma intramural. Então, vamos agora para a hélice com contraste. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa avaliação transversal é o janelamento, tá certo? Por quê? Porque a janela que a gente avalia o parênquima não é a mesma janela de vaso. Então, a gente precisa, na janela de vaso, deixar o contraste intravascular menos denso para que a gente consiga identificar as calcificações intimais deslocadas, para que a gente possa fazer essa identificação. Aqui a gente está vendo que a infusão do meio de contraste está pelo membro superior esquerdo, não é o ideal, em exames de ângio. Oi, Leandro, estava falando em você, elegante. Oi, Adriana, boa noite a todos. Estava tentando entrar aqui, mas deu um trabalho danado. Então, a gente está vendo que a infusão do meio de contraste foi pelo membro superior esquerdo, não é o ideal, mas, eventualmente, em casos de urgência, ocorre que a gente não tem muito como orientar, às vezes a equipe pegou no membro superior esquerdo, mas sempre que possível a gente pega no direito. Ele provavelmente não pegou porque ele tinha essa formação expansiva em região axilar, né? E aí a gente já vê aqui, olha, pessoal, que eu tenho uma imagem linear hipodensa e eu tenho um duplo lumen. Ou seja, essa imagem linear hipodensa que divide a luz da aorta em duas é o que caracteriza a dissecção intimal. Então, eu tenho uma dissecção intimal. E aqui eu vejo que eu tenho uma luz menor e mais opacificada precocemente, e eu tenho uma luz maior que tem a extremidade aqui como se fosse um bico aqui, o sinal do bico, que isso caracteriza a falsa luz. É importante que a gente reconheça onde está a luz verdadeira e onde está a falsa luz. Então, a luz verdadeira está mais medial e a falsa luz está mais lateral, né, Carlinhos? Exatamente. E aqui, gente, a gente sempre fica com essa dúvida. Isso aí é trombo na falsa luz ou isso aí é a falsa luz pouco opacificada? E aí está indicado, nos casos em que haja dúvida, a gente fazer uma hélice mais tardia para a gente ver se existe ou não trombo nessa falsa luz. É por isso que a gente precisa fazer um protocolo já bem estabelecido de uma fase sem contraste arterial e venoso. Por quê? A gente sabe que a gente não vai estar do lado do operador, do biomédico, do tecnólogo, durante a aquisição das imagens. Vai estar próximo, mas a gente, se for parar o exame para ir lá perguntar, doutor, então ligar,
tem aqui uma alteração, faz um venoso, então assim, a gente já deixa o protocolo salvo já com as 3 fases, para a gente não perder diagnóstico, nem do hematoma intramural, nem do sangramento na fase sem contraste, nem para a gente avaliar se a falsa luz está pérvia ou não, porque ela vai ter um reparto na classificação em relação à luz verdadeira, que vai ser classificada mais rapidamente. No final, a gente vai botar um quadrinho aqui, vocês vão dar um print com as dicas para não esquecer. Como identificar a falsa luz e como identificar a luz verdadeira. Percebam que a luz verdadeira, que estava numa topografia mais medial, ela vai mudando a direção dela. Olha, ela estava para cá, mais para o lado da direita, e aí, com com o desenrolar da hélice, ela vai para uma topografia mais posterior, e depois ela vem aqui no abdômen, a luz verdadeira, para o lado da esquerda, nesse exame, neste paciente. Porque a dissecção ela se dá num formato helicoidal. E essa é uma característica da dissecção. E aí, essa luz verdadeira e a falsa luz, elas vão mudando de posição, a depender da topografia. É importante que a gente identifique se essa luz verdadeira está muito reduzida em tamanho, porque muitas vezes a falsa luz, ela, por ser mais frágil, ela cresce muito e comprime a luz verdadeira. Então, quando essa luz verdadeira ela fica muito afilada, a gente precisa vir aqui e medir esse tamanho e dizer qual é o menor diâmetro da luz verdadeira. Assim como a gente precisa dar os diâmetros máximos da aorta. Por quê? Porque essa dissecção tem uma parede enfraquecida e ela pode levar à dilatação por expansão da falsa luz e a aorta muito dilatada pode romper, tá certo? Então, aqui nessa topografia, a gente vê que o tronco se origina aqui da luz verdadeira, mas que o flap chega até a sua origem. A gente vê que o flap intimal, ele se estende para a artéria mesentérica superior. Então, aqui está o flap, aqui a luz verdadeira mais à esquerda, nesse paciente, a luz falsa, geralmente maior, mais para o lado da direita, e aqui uma linhazinha aqui, transversal, acometendo a artéria mesentérica superior. Então, a gente vê que existe uma extensão do flap intimal para a artéria mesentérica superior. Muitas vezes, esse flap, quando ele tem uma mobilidade, ele pode determinar uma obstrução dinâmica e pode determinar sinais de hipoperfusão. A gente já pegou paciente com isquemia mesentérica por conta de dissecção. Aqui a gente vê a falsa luz, aqui mais à direita, a luz verdadeira aqui mais à esquerda, a origem das artérias renais. É importante que a gente olhar a perfusão desse parênquima renal, ela está simétrica, eu não tenho sinais de hipoperfusão desse rim. A gente vê aqui a saída, olha, da artéria mesentérica inferior da luz verdadeira. E descendo um pouco mais, a gente vê aqui na altura da bifurcação aórtica que a dissecção intimal ela se estende aqui para a artéria ilíaca comum direita. Então, é importante a gente dizer onde a dissecção começa, onde a gente começa a ver o flap e onde essa dissecção termina. Percebam que a artéria ilíaca comum esquerda, essa daqui, ela está livre de dissecção, ela não tem flap intimal. O flap é visto aqui à direita. E eu vejo ele até o terço médio, depois eu não vejo mais. Então, é importante a gente ver se tem trombose nessa falsa luz, se tem redução do calibre dessa luz verdadeira. Se esse calibre tivesse reduzido aqui, o paciente ia ter sintomas de isquemia dos membros inferiores. Então, a gente percebe aqui que o resto das artérias ilíacas estão pérvios, com calibre normal e sem sinais de dissecção. Então, essa é a primeira etapa. É a gente identificar a dissecção, identificar a síndrome aórtica aguda, não esquecer de olhar a fase sem contraste. E a segunda etapa, sempre começando com o janelamento, e a segunda etapa é a gente fazer a reconstrução tridimensional. Não tem como laudar um exame de anjo, está proibido laudar anjo, sem fazer reconstrução. Não tem como. Todo mundo vê da reconstrução aí, pessoal? E aí a gente vai trabalhar no nosso Rendizon quais são as ferramentas de reconstrução tridimensional que a gente vai utilizar. Né? Quando usar uma MPR,
Essa imagem aqui no plano sagital está no MPR. Percebam que através do MPR eu consigo identificar melhor esse flap intimal. Se eu colocar um MIP aqui, o MIP, projeção de intensidade máxima, ele dá a maior densidade. Eu já tenho mais dificuldade aqui, eu coloquei o MIP, de identificar o flap intimal, mas ele dá uma noção mais tridimensional. Então, eu tenho que usar o MPR quando tiver que usar o MPR, tenho que usar o MIP quando tiver que usar o MIP, tá? Então, aqui eu quero identificar com vocês, usar o MPR para identificar o flap intimal. Onde que eu estou vendo esse flap intimal? Eu estou vendo no segmento ascendente ou no segmento descendente? Responde para mim aí, pessoal, no chat, por favor. É isso importante para a gente fazer a classificação da dissecção. Então, a gente já identificou o flap, vamos identificar onde começa, onde termina, depois a gente vai procurar o orifício de entrada. Exatamente. Descendente, exatamente, Kariane. Então, o passo a passo. Primeiro passo, janelar, avaliar as imagens axiais, identificar o flap intimal e o duplo lumen. Está feito o diagnóstico de dissecção. Tem mais alguma coisa? Tem sinal de agudização? A gente olhou a imagem sem contraste. Não tem sinal de agudização. Tem variante da dissecção que a gente vai discutir daqui a pouco? Nós não vimos nesse caso. Esse flap começa onde? Ele começa logo após a saída da artéria subclávia. Ele está identificado aqui. A gente está vendo o flap. Está todo mundo vendo o radiante, né, pessoal? Aqui a gente já está vendo o flap, a falsa luz aqui menos opacificada, porque ela tem uma opacificação mais tardia, mas foi feita a imagem venosa e não tinha trombose, é apenas fluxo lentificado. E a gente viu que essa dissecção, ela é uma dissecção tipo B, de acordo com a classificação de Stanford. E é importante classificar, porque uma dissecção tipo A é tratamento cirúrgico imediato. E a dissecção do tipo B, a princípio, a gente vai manejar clinicamente, exceto se houver complicações que a gente vai ver a seguir, não é, Carlinha? Exatamente. Agora sim que Leandro entrou agora, a gente não pode falar muito de cirurgia de clínica. A gente abre o microfone. É melhor, é melhor. Eu já estava aqui, mas a Adriana está falando do tratamento, já daqui a pouco ele vai abrir o microfone. Mas ele não briga quando eu falo tratamento, não. Quem briga é meu marido, ele está no vascular. Tem algum outro vascular aí no grupo, gente? Fala aí, por favor. Pode sim, Leandro está falando que eu posso falar, tá vendo? Ainda bem, agora já vi começando aqui, né? Então, vamos lá. A gente já identificou que tem duplo lumen, é uma dissecção tipo B da classificação de Stanford, então o paciente não vai para a sala de cirurgia agora. A gente vai identificar o quê? A gente vai identificar o orifício de entrada. Eu vou até dar uma ampliada aqui. Só para vocês pensarem um pouquinho, olha. Por que a gente vai identificar o orifício de entrada? Porque a gente vai, para tratar, posso falar agora, a gente vai ter que tampar o orifício de entrada, que é por onde o sangue está entrando. Então, assim, eu quero que, assim, a gente tem que estar com isso na cabeça. Não, a gente não quer que vocês decorem, vocês têm que tentar entender os porquês, que isso vai se tornar mais fácil, porque isso vai ter um raciocínio. Vocês vão vir através desse raciocínio para elaborar o laudo. Então, a gente já viu onde é que começa, que é no segmento descendente, viu que é uma classificação B de Stanford. Agora a gente vai achar o orifício de entrada, e aí a gente vai com essa é uma dissecção tipo B, então ela começa após a artéria subclávia esquerda. Então a gente vai medir, a Adriana já está medindo aqui, a distância do orifício para a origem da artéria subclávia esquerda. Em relação ao orifício de entrada, a gente tem que medir a distância do orifício. Em relação ao subclávia esquerda, porque essa é uma dissecção tipo B, não é isso, Carlinha? Se fosse tipo A, a gente mediria... Fala aí, Carlinha. Em relação ao plano valvar. Então, em torno de 6 centímetros após a saída da artéria subclávia esquerda. E o que é que eu faço mais em relação ao orifício de entrada? Eu vou medir o tamanho dele, porque orifícios de entrada grandes tem até um prognóstico diferente. Então, esse orifício de entrada, ele é pequenininho, gente. Ele é aqui, tem orifícios de entrada que são grandes. Então, ele tem em torno de meio centímetro. Então, a gente dá a localização e o tamanho dele, principalmente se ele for ali maior do que isso, próximo de 1 centímetro, a gente dá também
esse tamanho. A outra coisa que a gente tem que verificar é o diâmetro máximo da aorta. Então, assim, principalmente no contexto de urgência, eu não vou precisar medir todos os segmentos da aorta, principalmente na urgência, mas os diâmetros máximos eu preciso medir até para saber se aquela aorta está em risco, se está em risco de rotura, qual o risco daquela aorta. Então, a gente sempre escolhe o local onde ela está maior e fizeram uma pergunta aqui no chat, daqui a pouco eu respondo. O Carlinha responde, né, Carlinha? E você faz a medida no eixo ortogonal verdadeiro. O que seria isso? Eu coloco no MPR, eu tenho que fazer essa medida sem ser volumétrica, eu não posso colocar MIP, porque ele vai me dar uma falsa medida, porque ele vai fazer o volume. Eu vou colocar a linha aqui perpendicular à aorta, aqui nesse plano sagital, e vou colocar a linha perpendicular à aorta aqui nesse segmento, nesse outro plano. Em se tratando da transição do arco para o segmento descendente, eu faço a medida aqui no plano coronal, que representa o plano axial da aorta, tá certo? Então, eu faço essa medida aqui no MPR, pegando aqui de parede externa a parede externa, tá certo? Então, essa aorta mede cerca de 5,1 centímetros de diâmetro máximo. Eu medi o diâmetro máximo da aorta. O Felipe, Carlinha, está querendo ver como é que eu identifico o orifício de entrada. Mostra aí. Então, o que é o orifício de entrada? É aquele orifíciozinho onde eu tenho uma laceração da íntima. Então, onde existe uma descontinuidade, um gap dessa íntima, e esse gap da íntima, ele possibilita a entrada do sangue dentro da parede, criando esse outro lúmen. Então, você vai seguir essa linha hipodensa à procura do local onde você vê a descontinuidade. É um rasgo. Inclusive, o cirurgião foi colocar onde é que tem um rasgo. Porque você vê realmente a íntima rasgada. Aí tem que ver a questão do diagnóstico. O orifício, ele pode ser menor, pode ser mais amplo. Então, observem como a gente vai procurar. Sempre a gente vai buscar no axial no caso da aorta, né? Aqui eu estava buscando aqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha, vocês estão vendo aqui no axial, deixa eu ver se eu aumento mais um pouco. Aqui, olha, o contraste entre os blocos. Aqui tem o orifício. Esse aqui é o orifício de entrada, tá, Felipe? É o orifício mais proximal, que possibilitou a entrada desse sangue no interior da parede, criando aí esse segundo lúmen, essa segunda via trajeto que a gente chama de falsa luz. Porque vocês vão, quem já lauda, quem está começando agora, vai perceber que, assim, esse orifício é o mais proximal, como a Ali falou. Após esse orifício inicial, a gente pode ter algumas comunicações entre as luzes verdadeira e a falsa. Então, assim, mas a mais importante, a gente vai olhar a primeira questão do orifício de entrada, que provavelmente é por ali que o sangue está entrando para formar para a falsa luz. Então, essa é a mais importante. A gente vai falar, sendo que, se tiver mais uma, duas, então, às vezes, nesse caso mesmo, a gente já olhou o exame todo, né? Tem algumas na transição tóraco-abdominal e no segmento abdominal. Mas a gente tem que dar essa primeira, a distância, justamente para saber onde é que, sendo tratada via endovascular. Então, a gente tem que falar tudo bem direitinho para a confecção de prótese. Ou então, no caso de você não urgência, tem aquelas próteses já, não é isso? Não tem as próteses já prontas já para a emergência. Estão perguntando aqui no chat, Stanford A, em relação a qual topografia a gente dá essa distância. Então, Stanford B, em relação à saída da artéria subclave esquerda, ele tem, geralmente, esse local de acometimento próximo, a formação do orifício de entrada próximo a essa artéria subclave, nessa transição aí de istmo para descendente. E o Stanford A, a gente vai dar a distância em relação ao plano valvar.
em relação ao plano valvar. E aí é importante que a gente procure a saída das artérias coronárias, porque muitas vezes esse flap ele vai dissecando retrogradamente, e o risco, por que que a dissecção tipo A ela é tão mais perigosa? Porque pode fechar uma coronária e causar um infarto agudo do miocárdio, então a gente tem que ver se as artérias coronárias estão livres, pode provocar um tamponamento cardíaco. Vamos ver como a gente colocou esse laudo, né, Rainha? Mas só um detalhe, da estampão A, que é importante, né, como você perguntar do orifício, mas assim, na estampão A, é muito importante dizer se a raiz está acometida. Também deixar bem claro, porque assim, o flap, o início do flap, a gente está falando do orifício, mas assim, a gente tem que lembrar também de falar do flap, que começa já na raiz, na junção sinotubular, ou então no segmento ascendente, porque isso vai mudar o tratamento. Exatamente. A gente tem um caso muito bonito na aula gravada, no nosso curso Imagem Vascular no Plantão de Emergência, que quem é aluno aí procure, módulo 2, onde a gente tem uma dissecção tipo A e o orifício está ali próximo, cerca de uns 2 centímetros acima do plano valvar. E na nossa rendição, a gente vai ter, nesse primeiro encontro de quinta-feira, uma dissecção tipo A, onde a gente vai poder fazer essas medidas, uma dissecção tipo B, que não é essa, a gente vai ter hematoma intramural, Úlcera penetrante. exatamente. E o aneurisma roto, né? Vamos lá, então. Então, esse nosso caso de hoje, né, como é que a gente dá o laudo? Então, o nosso laudo começa essencialmente, né, com a técnica do exame, a aquisição, durante a infusão do leite de contraste, tal. E aí, em seguida, a análise. Então, a gente começa falando da ortognata pérvia, então, apresentando um flap de dissecção intimal, que se inicia logo após a emergência da artéria subclave esquerda e se estende por todo o segmento abdominal até onde? Até o terço médio da artéria ilíaca comum direita, estando ambas as luzes pérvias e sem evidência de trombose. Lembrando que a segunda fase demonstrou que a luz falsa está pérvia. Em particular, a epidissecção determina uma dilatação secundária do segmento torácico descendente da aorta, medindo 5,2 por 4,6 centímetros de diâmetro. Sim, então a primeira coisa, abrir o exame, é detectar se existe a dissecção, como a gente falou anteriormente. A gente vai só agora fazer um resuminho. O que é a dissecção? Como é que a gente vê na tomografia? É uma imagem hipodensa e linear, que é chamada de flap, né, o flap intimal, ou seja, é a parte da parede. Ela é deslocada para o interior do lúmen, dividindo o lúmen do vaso em dois. Então, para ser dissecção, tem que ter o flap intimal e o duplo lúmen. Sim, existe a dissecção que a gente já observou. E A reconstrução do nosso caso, né, Carlinhos? É uma exatamente. reconstrução fundamental para a gente se localizar, ter uma noção anatômica, né? Então, aqui a gente tem a primeira sagital, demonstrando o flap intimal, logo após a emergência da subclávia, e se estende por todo o segmento torácico e abdominal. Observe essa reconstrução no plano sagital, ou da reconstrução no plano coronal, demonstrando muito bem aqui a falsa luz, bem ampla. Nessa região é o diâmetro máximo, que a Adriana já mediu. E aqui as artérias ilíacas demonstrando que o flap ela se estende até a artéria ilíaca comum direita. Aqui outro exame, né? Não é o mesmo, só para demonstrar aqui um orifício de entrada. Observem, bem amplo. Aqui um outro caso, a reconstrução do plano coronal, demonstrando uma dissecção do tipo A, desde a raiz, observem, que aqui o flap, lembrando que quando o exame não é feito com um gating cardíaco, vai apresentar um artefato de movimento do próprio batimento do coração. Então, mas lembrando que isso não vai, a gente não vai deixar de dar o diagnóstico da dissecção, só vai atrapalhar um pouco a questão da avaliação da raiz, que muitas vezes, se o paciente tiver com taquicardia, vai ter um artefato muito importante, né, Adri? E aí, muitas vezes, a gente fica sem saber exatamente, assim, às vezes pode dar uma diferençazinha na medida de diâmetro máximo e de onde começa o flap. Mas, assim, com os aparelhos mais novos, a gente já faz, nos locais que a gente trabalha, todos os exames com gate cardíaco. Então, aí, para ilustrar uma dissecção tipo A, que a gente vai abordar no passo a passo na nossa mentoria. Então, existe dissecção, tem o duplo lumen, é dissecção clássica. Qual é a extensão da dissecção?
Isso vai levar à classificação que é fundamental para a determinação da conduta. Existem duas classificações principais em relação à extensão da dissecção, a classificação de Stanford e a classificação de DeBakey. Só que a de Stanford, ela determina a conduta, então é a mais utilizada. E como é que eu classifico? Se essa dissecção, ela acomete o segmento ascendente, ela é Stanford A, independente se ela está restrita ao segmento ascendente ou se ela se estende para o segmento descendente. Mas o DeBakey, ele segmenta mais de acordo com essa extensão. Então, o DeBakey tipo 1 é aquela dissecção que começa no ascendente e estende-se para o descendente. Já a dissecção restrita no segmento ascendente é DeBakey 2. E percebo que DBQ1 e DBQ2 é Stanford A, porque o que determina a conduta é o risco que essa dissecção que acomete o segmento ascendente, ele implica para o paciente. E a Stanford B, que é o nosso paciente do nosso caso, é a DBQ3. Então, esse é o nosso caso aí, caracterizando essa dissecção de Stanford B. Não é isso? Então, como que a gente vai colocar no laudo, além dessa extensão? Vou falar do orifício de entrada. Observa-se o orifício de entrada na transição do istmo com segmento descendente, cerca de 6,1 centímetros da emergência da artéria subclave esquerda. Então, eu preciso falar dessa distância. O tamanho do orifício de entrada, só vou falar se ele for realmente grande, senão eu não preciso falar. E existem algumas comunicações entre as luzes falsa e verdadeira no segmento torácico distal, descendente distal e abdominal. E o flap, ele vai até a artéria ilíaca comum direita. Então, eu tenho que descrever onde eu estou vendo o flap e essa descrição vai implicar na classificação dessa dissecção. Muito importante falar dos ramos da aorta. Então, trombo arterial bractecefálico, artéria carótida, artérias carótidas comuns, artérias subclávias vertebrais, são PERVs e têm evidência de dissecção, porque eventualmente a gente já vê muito isso em emergência, esse flap de dissecção se estende para uma carótida, fecha a carótida e o paciente vai adoecer, não é, Carlinhos? Então, é muito importante que a gente fale se os troncos supraósseos estão ou não acometidos pela dissecção, para que a gente tente mudar o prognóstico desse paciente. Variações anatômicas é importante que sejam relatadas, sempre que possível. Aqui, olha, o que a Cariane perguntou. Esse exemplo aqui, o segundo exemplo, aqui eu tenho uma primeira imagem, uma dissecção tipo B, orifício de entrada aqui, depois da subclave, e aqui essa dissecção tipo A, com orifício de entrada 3,3 centímetros acima do plano valvar. Aqui uma outra dissecção tipo B, com uma rotura aqui, com um volumoso hemotórax. Então, voltando ainda para o laudo do nosso paciente, tronco celíaco pérvio, emergindo da luz verdadeira sem sinais de dissecção, extensão do flap para a artéria mesentérica superior até o segmento médio. Então, é importante a gente falar qual ramo está saindo da luz verdadeira, qual está saindo da falsa luz, se esse flap ele entra em algum ramo, tá certo? Artéria renal emerge, a artéria renal direita da falsa luz, artéria renal esquerda emergia da luz verdadeira e a mesentérica inferior também, tá certo? E aí é importante a gente falar das ilíacas. Então, as ilíacas estão pérvias, a dupla luz, ou seja, o flap, ele está apenas na ilíaca comum direita e não se estende para os demais ramos da ilíaca e nem para as artérias femorais. E aqui tem outras distâncias, outros diâmetros que você pode dar, não no contexto de emergência, mas você pode medir os diâmetros da aorta na altura do segmento torácico, na altura do segmento abdominal. Você pode ir medindo. Aqui, para ilustrar como que a gente fez aquela medida que eu mostrei para vocês, no plano ortogonal. Então, eu faço a medida aqui, ó, no eixo axial verdadeiro, sempre no MPR, tá certo? E as complicações que podem acontecer, que a gente tem que estar atentos. Um derrame pleural com uma alta densidade indica um sangramento. Então, a gente precisa identificar esse tipo de coisa. Ou sinais de hipoperfusão, como a gente está vendo aqui nesse rim direito. A trombose da falsa luz pode acontecer também. E a gente tem que ver isso fazendo, se tem dúvida se é ou não trombose,
a gente faz uma hélice numa fase mais tardia. Aqui, uma aorta extremamente dilatada, não é, Carlinha? Dê uma olhada, volte só um detalhe. Observem como a falsa luz ela está tão dilatada que a luz verdadeira está tão pequena. Então, nesses casos, a gente também vai medir a luz verdadeira, como se fosse a luz residual. Mas isso é importante porque a gente chama essa dissecção tem um padrão isquêmico já maligno, né? É porque ela é uma tendência assim, de isquemia, pode fazer isquemia de ramos viscerais, isquemia até periférica, num paciente desse, porque a luz verdadeira, ela está muito pequena, então o calibre está muito reduzido. A luz verdadeira está bem aqui. reduzida, exatamente. Isso pode dar isquemia de órgão-alvo, né, Carlinha? Então, aí uma coisa muito importante, com certeza, é a gente identificar quem é a luz verdadeira e quem é a luz falsa. Então, isso é fundamental. E a gente vê isso lá no axial, como eu já mostrei para vocês, né, e a origem dos ramos. Então, aqui esse quadrinho, atenção, agora nesse momento, se vocês quiserem até dar um print na tela, aqui foi uma tabelinha que nós fizemos para facilitar a identificação da luz verdadeira e da luz falsa. Não vou ficar para não ficar cansativo, mas lembrando só que a verdadeira geralmente é a luz menor, tá? A verdadeira é menor, tem uma pacificação mais precoce, geralmente não apresenta trombo, podem apresentar as calcificações intimais, então isso também é uma coisa que ajuda a gente a identificar. Não tem o sinal do bico é a luz falsa. E lembrando que o sinal da biruta, que é aquele sinal que ele está presente no arco aórtico, a luz verdadeira geralmente está na topografia central, que é uma coisa que assim, a gente sempre pergunta. E a gente fica confuso porque o arco aórtico, porque como ele tem essa configuração mais curva, não fica aquele aspecto da dissecção da luz falsa e luz verdadeira. Então, quando faz esse sinal da biruta, que a luz verdadeira fica no centro, então isso também é um sinal direto de luz verdadeira. E lembrando que o sinal da biruta ocorre quando existe uma delaminação de toda a íntima em toda a circunferência do vaso. Quando isso ocorre, a luz verdadeira fica central, não é, Carlinha? Exatamente. Então, por fim, o nosso laudo ficou da forma que a Adriana já leu, e a gente finaliza com uma dissecção aórtica de Gobet de Stanford, com os aspectos pormenorizados anteriormente. Por quê? Porque a gente não vai repetir tudo aqui na opinião, que a gente vai só perder tempo, porque tudo já está bem detalhado no corpo do laudo. E a observação achada adicional que apresenta essa formação expansiva, com conteúdo líquido e denso não homogênea, parcialmente visualizada no estudo torácico, em região em projeção axilar direita. Essa lesão também foi realmente abordada, e a gente, infelizmente, ficou sem um anatomia patológico. O paciente não retornou para o serviço onde a gente trabalha. Agora, pessoal, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente precisa ver nesses casos de dissecção tipo B, mas eu queria que vocês já fossem mandando aqui no chat as dúvidas para a gente deixar a discussão bem dinâmica, né? Então, esse foi o nosso caso, o orifício de entrada aqui, 6 centímetros, da artéria biclave esquerda, e a dissecção aórtica ocorre quando tem esse orifício aqui na íntima e ocorre a entrada desse sangue dentro da parede. É importante que a gente entenda que a dissecção aórtica ela faz parte das síndromes aórticas agudas, que tem uma elevada mortalidade. A dissecção aórtica, se não tratada, ela pode atingir uma mortalidade de cerca de 50% nas primeiras horas. Então, é muito importante que a gente faça o diagnóstico na situação de emergência de fato. O paciente com dor é o denominador comum. O paciente tem uma dor torácica. Sempre existe até uma campanha, pense a aorta, para a gente pensar que tem a possibilidade de ser dissecção aórtica sempre que o paciente tiver com uma dor torácica. Existem os fatores de risco relacionados à aterosclerose, tabagismo, mas a hipertensão arterial é quase universal na dissecção aórtica. Então, essa dor que o paciente apresentava, rasgando o peito, tem que chamar atenção. E para descartar, a gente vai fazer a angio-TC. A angio-TC é um método de escolha que pode, de fato, esclarecer se o paciente tem ou se o paciente não tem dissecção aórtica. A incidência da dissecção é menor nas mulheres, mas, infelizmente, essa população apresenta um pior prognóstico. Quanto mais precoce a dissecção, mais instável é o paciente. Então, o paciente com menos de 24 horas tem uma dissecção hiperaguda, entre 24 horas e 14 dias aguda. Quando o paciente vai cronificando, vai ficando
mais que 14 dias, subaguda, mais que 90 dias, crônica, essa dissecção vai se tornando mais estável, a parede já vai fibrosando, aquilo vai se dar, o risco de rotura e de uma complicação é menor. A tomografia é o nosso exame. Eu posso avaliar através do eco, que eu posso fazer a beira-leito, mas o eco só olha ali a parte de segmento ascendente, a ressonância é um exame muito demorado. Então, o exame de escolha é, de fato, a tomografia. A gente quer só ressaltar a importância do protocolo, não é, Carlinha? Exatamente. No protocolo do anjo TC de aorta, no plantão, ou então paciente que também tem aneurisma, a gente não está focando nisso agora, mas a gente tem que fazer uma fase sem contraste, uma arterial e uma venosa, tá certo? Lembrando que como a gente faz? A gente, em média, de 100 a 120 ml de contraste, sendo que, por quê? Porque esses pacientes, muitas vezes, têm essa dilatação aórtica. Num paciente com aorta normal, podemos fazer menos de 100 ml. Num tomógrafo multilares, 100 de trabalho, 28 canais, 160 canais. Só que o paciente que chega na emergência, a gente não sabe se ele tem essa dilatação. Se nós tivermos na hora, no momento da realização ali, da aquisição das imagens, então na fase sem contraste, a gente já vai observar. Ah, não, a aorta está normal, a gente pode fazer até uma quantidade menor de contraste. Mas muitas vezes nós não estamos, porque a gente vai estar lá na sala de laudo, né, adiantando o nosso plantão. Então, assim, já nós fazemos 100 a 120 e fica bem tranquilo. Mínimo de 4 ml por segundo. E lembrando que a ANTC com acessibilidade de 99% a 100% e especificidade de 100% na detecção das síndromes aórticas. Eu vou só fazer um parênteses. Chegou uma pergunta aqui no chat. Na realidade, duas pessoas perguntaram uma pergunta muito interessante. E a gente vai fornecer, quem quiser, essa pasta de artigos, pode falar, eu quero, que a gente vai mandar. Porque, assim, no nosso curso, a gente tem uma pasta de artigos que a gente sugere, que esclarecem. Ariane já é aluna, você já tem que só procurar lá na plataforma, viu? Mas a gente vai orientar. Então, para cada um dos módulos, a gente tem uma pasta de artigos. E na pasta de síndromes aórticas agudas, a gente tem o consenso americano e tem o consenso europeu. E aí, essa dissecção que acomete o arco aórtico sempre gera muita dúvida. E existe, inclusive, uma divergência entre a sociedade americana, entre a sociedade europeia. A sociedade europeia criou uma classificação dissecção não A, não B, que é aquela dissecção que não está no segmento ascendente, não começa no segmento ascendente e nem depois da emergência da artéria subclávia esquerda. Então, ela é classificada como não A, não B. Já a sociedade americana, ela classifica que todas aquelas dissecções que se iniciarem antes da artéria subclávia podem ser tratadas como se fossem dissecção tipo A, tá certo? Não é o mais comum. Na realidade, a dissecção tipo A é a mais comum, a clássica, a que acomete o segmento ascendente. Depois a gente vem em ordem de frequência, aquela que começa depois da artéria subclávia, e essa que começa ali no arco aórtico é a menos comum. Mas se ocorrer e você ficar em dúvida de qual classificação utilizar, o mais importante é você dizer onde começa o flap e até onde se estende. Então, você pode dizer que é não A, não B, ou você pode até utilizar a classificação americana, ou você pode simplesmente dizer com flap de secção intimal, iniciando-se logo após a saída do tronco arterial bractefálico. E também é importante você dizer o acometimento ali desses ramos do tronco supraóptico, se esse flap ele se estende ou se ele fecha ou reduz a luz do tronco bractefálico da artéria carótida, das artérias carótidas comuns ou subclaves, principalmente das artérias que irrigam o encéfalo, né, Camila? Exatamente, perfeito. Então, existe um mnemônico com as iniciais, só que em inglês, de dissecção, né, com section, inclusive com um artigo que foi publicado, e nós gostamos muito porque sintetiza todos
Tá na pasta também, Exato. que a gente vai mandar, pedir para o time anotar aqui as pessoas que querem. Então, ele foi publicado na Radiographics e ele dá justamente esse passo a passo de como. As professoras já viram um Stanford Stanford Lab, ótima pergunta. O hematoma intramural, Cariane, ele também é classificado de acordo com a classificação de Stanford. Tá certo? Então, eu tenho ali uma hiperdensidade dentro da parede, Cariane. Eu não tenho duplo lumen no hematoma intramural, mas eu posso classificar como hematoma intramural tipo A da classificação de Stanford. Por quê? Porque aquela fragilidade, aquele sangramento intraparietal, ele está acometendo o segmento ascendente. E algumas pessoas descrevem o hematoma intramural como uma variação da dissecção, entende? Então, eu acredito que seja isso que você esteja falando. É uma variante da dissecção, conhecida como dissecção não comunicante, porque eu não tenho a comunicação da luz verdadeira com a luz falsa. Então, no dissection, então, no flap de dissecção, a gente vai ver a questão das rupturas íntimas, ou seja, do orifício de entrada, o diâmetro da aorta, o diâmetro máximo. O outro é se os segmentos acometidos, a extensão longitudinal, que é em inglês, tá, gente? Complicações, ou seja, complicações associadas. O T, que é a presença ou não do trombo mural na falsa luz. A localização I, que é a localização da luz verdadeira e da luz falsa. Outros fatores do inerentes ao paciente. E, por fim, o N, que são os achados que precisam ser notificados. Então, esse é um artigo que ele coloca justamente todos os itens que a gente não pode esquecer, com as letras da dissecção em inglês, né, que é dissection, e que é muito importante. A gente vai mandar lá para vocês também. Quem botou aqui eu quero, e quem quiser também. Foi publicado no Radiographic de 2021, nessa pasta que nós disponibilizamos para os nossos alunos, mas que a gente vai mandar para vocês também. Tem esse artigo, tem os consensos que propõem essa classificação do não A, não B, tem o consenso americano que fala da importância de você tratar esse paciente com a dissecção proximal à artéria subclávia, como se fosse um paciente com dissecção tipo A. Então, aqui essa tabelinha é justamente do artigo. Depois vocês olham com mais calma para a gente não ficar tão demorado. Agora, no caso de suspeita de dissecção aórtica, quais os objetivos dos métodos de imagem? Então, confirmar o diagnóstico, né, que no caso existe a dissecção, classificar contra a extensão longitudinal, tipo A ou B, como a gente falou, então, no A não B, que é bem menos comum. Diferenciar a luz verdadeira da falsa luz. 4. Localizar os pontos de ruptura intimal, pontos de entrada e pontos de reentrada. Distinguir e verificar a existência de dissecção comunicante e não comunicante. Compressão da luz verdadeira. Envolvimento de ramos aórticos, como a gente já falou, os troncos supraórticos, os ramos viscerais. Se tem a dilatação secundária da aorta. E procurar sinais de ruptura, como derrames e hematomas. Ok, pessoal. Então, rapidamente, esses subtipos. A dissecção clássica é 70% dos casos, o hematoma intramural, que pode ser classificado como Stanford A ou B, 25%, e a úlcera aterosclerótica penetrante, 5% dos casos. Então, tem flap intimal e duplo lumen, dissecção clássica. Tem um espessamento da parede com um conteúdo hiperdenso, hematoma intramural. Tem um abaulamento do contorno com entrada de contraste focal na parede, úlcera aterosclerótica penetrante. Aqui, para exemplificar, a gente vai trabalhar mais no Renzidon, um hematoma intramural. Percebam que para o hematoma intramural fazer o diagnóstico é mandatório eu fazer a hélice sem contraste, porque senão eu não consigo identificar essa hiperdensidade. Quando eu jogo o contraste, a hiperdensidade já não fica evidente. A úlcera aterosclerótica penetrante, como o próprio nome diz, está associado a uma placa aterosclerótica que invade a íntima e aí há uma entrada focal de contraste que abaula. Então, isso aí ele pode evoluir para uma dissecção, pode coexistir hematoma intramural, está associada à aterosclerose. A gente vai discutir casos com mais detalhe na nossa Renzidon. E como considerações finais dessa aula, antes da gente apresentar como será o Renzidon para vocês, a Anjo TC é exame mandatório, a gente tem que saber, todos nós que fazemos plantão de emergência, e eu quero que vocês me falem novamente aqui, quem trabalha com plantão,
precisa laudar angio-TC, porque pode chegar uma dissecção. Então, é o exame que define o paciente e que orienta a terapêutica. Então, vamos confirmar o diagnóstico, vamos dar a extensão longitudinal e classificar essa dissecção em A, B, não A, não B, diferenciar a luz verdadeira e a falsa luz, identificar o orifício de entrada e os orifícios de reentrada, ver se tem a coexistência dessas variantes, e aqui ó, a dissecção não comunicante, que é igual a hematoma intramural, ver o envolvimento dos ramos aórticos, se tem sinais de isquemia de órgão-alvo, se tiver dilatação da aorta, é secundária à expansão da falsa luz, eu tenho que medir porque tem risco de romper, né? E identificar esses sinais de rotura. Então, era isso que a gente tinha para mostrar em relação à aula. E aí, assim, eu quero convidar vocês a uma reflexão, eu quero que vocês me falem aqui no chat quem trabalha já com plantão de emergência, se vocês trabalham laudando exames no plantão de emergência, se vocês se sentem confortáveis, tranquilos diante de uma dissecção, como é a rotina do dia a dia de vocês. Porque a gente, quando faz medicina, e quando a gente começa com entusiasmo, que muitas vezes a prática vai tirando da gente, não é, Carlinha? Porque a gente vive nessa rotina de plantões que muitas vezes são plantões exaustivos, né? Onde a gente tem que fazer de todas as especialidades, né? A gente tem que fazer o protocolo do AVC, a gente tem que fazer o ultrassom, a gente tem que fazer a parte de obstetrícia, e muitas vezes isso gera muita ansiedade, né? Então, eu queria que vocês me falassem aqui se quando vocês, em que pé que vocês estão em relação à carreira de vocês, se vocês continuam com um brilho no olho, ou se vocês, quando formaram, vocês pensavam em uma outra realidade. E até assim, que vocês façam um exercício de pensar assim, se onde vocês estão é onde vocês realmente querem estar, né? E eu quero falar para vocês que diante de todas as guerras que a gente luta, a gente tem que se armar com a excelência, a gente tem que se armar procurando sempre evoluir, procurando desenvolver novas habilidades. Se vocês não têm segurança com exames de anjo-TC, nós estamos aqui para ajudar vocês, aos nossos alunos do Rendizon, aos nossos alunos do grupo de estudos, nós realmente queremos que vocês contatem a gente para que a gente possa contribuir para tornar esse plantão um pouco mais tranquilo, para fornecer mais segurança para vocês e até, quem sabe, para abrir a possibilidade de uma agenda ambulatorial, de uma agenda de telemedicina, que é uma coisa que muitas vezes dá um conforto muito grande, porque você leva aquele computador para onde você quiser e o seu laudo é tão bom realmente e fornece tanto e contribui tanto para a conduta que você praticamente é parte da equipe e aquela demanda é para você, que o colega ele quer o seu laudo. Então é isso que a gente propõe, que vocês sejam de fato indispensáveis para que vocês possam ter opção de escolher onde e como vocês querem trabalhar, para que vocês não se submetam a esquema de plantão e de trabalho exaustivo e mal remunerado. E a angiotomografia e a imagem vascular é ainda um mercado bom porque tem poucas pessoas que dominam e que fazem com excelência. Então, a nossa missão é segurar na mão de vocês e fazer com que vocês possam evoluir nesse caminho de laudar, nessa jornada. E para quem é o nosso Rendizon, Carlinha? Realmente, assim, esse Rendizon, ele contempla tanto os residentes de radiologia quanto os radiologistas, de uma forma geral, muitas vezes que laudam geral, não fazem uma subespecialidade, ou então que eles fazem a medicina interna, mas não têm a segurança para laudar a anjo, né, a parte vascular, para os cirurgiões vasculares também, residentes de cirurgia vascular que estão no início, querem aprender a fazer, a detectar, né, as alterações nas imagens de angiotomografia, e os médicos emergencistas também, que querem também aprender a identificar essas alterações nos exames de angiotomografia.
Eu queria perguntar para vocês, quem é que está aí curioso para saber como é que vai funcionar o nosso Rendizon? Tem alguns alunos aqui que já sabem. Vão ser 4 encontros e ao vivo, online, nesses 4 encontros nós vamos discutir 5 casos cada um, e assim, das patologias mais prevalentes. Lembrando que nós vamos discutir casos clássicos, mas casos mais difíceis também. Né? Assim, a gente quer que vocês, quem não lauda ainda, comece a laudar, e quem já lauda, laude com excelência, que não tenha mais dúvidas. Exatamente. E assim, pelo fato da gente participar de um grupo de WhatsApp, a gente vai ajudar vocês nos casos do dia a dia. Então, quem tiver um caso interessante, compartilha no grupo, porque os outros colegas também vão aprender com esse caso. A gente vai dar a nossa opinião, os colegas também vão dar opinião, e aquele que tem menos experiência vai evoluindo com isso. Então, é para ser um atendimento bem específico, realmente. A gente quer partilhar o nosso dia a dia, a gente quer estar presente no dia de vocês e a gente quer tornar, de fato, o plantão de vocês mais tranquilo, como se vocês tivessem acesso a alguém para tirar dúvidas durante o plantão, que é o que a gente costuma fazer. Nosso primeiro encontro vai ser depois de amanhã. A gente vai discutir 5 casos de patologias agudas da aorta. No final desse mês, a gente vai ter o protocolo do AVC, então a gente vai discutir a angiotensina de crânio, a angiotensina de carótidas. Tem uma pergunta aqui de Letícia. Na plataforma tem acesso às aulas gravadas? Na plataforma, a gente tem todas as aulas do nosso curso Imagem Vascular no Plantão de Emergência. Do bônus, estou respondendo a Letícia. A gente vai chegar, Letícia, calma. Letícia, mas vocês vão ter acesso também Então, no dia 4 de fevereiro, a gente vai fazer isquemia mesentérica aguda e no dia 11 a gente vai fazer TVP e TEP. Então, essas são patologias assim, muito comuns na emergência e foram as que a gente separou. No protocolo do AVC, a gente vai abordar também a ateromatose carotídea, como discutir, como classificar essa ateromatose. E agora, os bônus, né? Eu dei spoiler para Letícia e Carlinha, né? É o curso, é o bônus 1, Letícia, o curso completo do Imagem Vascular no plantão de emergência com 7 módulos. E cada módulo tem a aula teórica e tem a parte de discussão dos achados de imagem e tem a mentoria prática com discussão de vários casos, como a gente fez aqui, e com a elaboração do laudo. Em cada módulo tem uma pasta dos artigos sugeridos para que vocês possam ter o embasamento da evidência científica. E nesses módulos tem também a parte de detalhamento da anatomia. E o mais legal disso é que nessas diversas aulas, que agora eu realmente não lembro quantas aulas são, mas eu acho que o time pode me falar aí no chat, eu acho que são mais de 40 aulas. Tem muitas aulas práticas, tipo essa que a gente fez, com discussão de muitos casos e com a elaboração de muitos laudos. E essas aulas, elas são todas legendadas, tipo, hematoma intramural, está no minuto 23. Então, você está com um caso de hematoma intramural, você adianta a gravação e você vai justamente tirar aquela dúvida do hematoma intramural. Respondi, né, Letícia? Então, esses são os assuntos abordados neste bônus 1, que são as aulas gravadas do Imagem Vascular no plantão de emergência. O assunto, gente, é muito extenso, mas vocês vão ter tempo de assistir isso, o horário que vocês puderem. Agora, eu recomendo aos nossos alunos que, antes do encontro de Rendizon ao vivo, assistam aos módulos. Então, nós teremos encontro depois de amanhã, na quinta-feira, para discutir patologias agudas na aorta. É importante que vocês assistam o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. O módulo 1 de anatomia e técnicas de reconstrução, com a mentoria prática. O módulo 2 de síndromes aórticas agudas. E o módulo 3 de aneurisma instável e rotura de aorta. Então, é importante que antes a gente, se não conseguirem assistir todos os casos da mentoria, assistam pelo menos a aula de achados de imagem. A gente vai orientando vocês nesse sentido. Módulo 4, oclusão aguda orfilíaca e dos membros inferiores. E quem não conseguir participar da aula ao vivo? Quem não conseguir vai poder assistir em seguida, no dia seguinte,
através da plataforma e vai poder, e a gente espera que vocês compartilhem as suas dúvidas, compartilhem o feedback de vocês através do grupo de WhatsApp. Mas a gente realmente espera que a sala esteja assim cheia como está aqui agora, para que possa ser assim bem movimentado, bem interativo, que vocês possam trazer todas as suas dúvidas. Mas a gente entende que tem plantões, etc. Quem não puder, assiste no gravado e tira as dúvidas no grupo. Módulo 5, isquemia mesentérica. A gente vai abordar anatomia, a gente vai abordar a isquemia de etiologia embólica, trombótica, isquemia não oclusiva, isquemia relacionada à trombose venosa. E a gente traz aqui que no protocolo de isquemia mesentérica a gente tem que fazer a fase arterial e a fase venosa. Módulo 5. O módulo 6, Módulo 6. é o embolismo venoso, né? A trombose cerebral, o trombolismo pulmonar. Lembrando da trombose, né, cerebral, venosa cerebral, e entrando também o TEP. Módulo 7. Todos eles têm mentoria também com os casos práticos, né? No 7, protocolo AVC, tá? Que todo mundo gosta, porque está em todo plantão, o protocolo AVC. Então, a gente vai avaliar vai ter uma aula bônus do Aspects, né? Isso que é falar? Não, eu ia falar que você adora o protocolo do AVC, eu amiga. gosto. Ela adora. Eu gosto muito de secção e ela gosta também, mas ela gosta mais de protocolo do AVC. Eu gosto. Ir lá no hospital, fazer a revisão dos laudos de todos os plantões, de todas as anjas que são realizadas nos plantões, são revisadas. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Gente, tem muita aula para vocês assistirem, mas não se preocupem, porque vocês vão ter 1 ano de acesso para essas aulas. Então, vocês, de fato, vão poder ver e rever. E os alunos veem e reveem. Obrigada, Paulo. Paulo está dizendo que as aulas são excelentes. Os alunos veem e reveem, porque é importante para sedimentar esse conhecimento. O bônus 2, que Carlinha já falou, a aula de explorar aspectos para o AVC isquêmico agudo. O bônus 3 é fantástico, que é o nosso grupo de WhatsApp, que é praticamente como a gente estivesse ali no plantão com vocês. Isso aí é todo mundo, todos os presidentes também falam. É os presidentes que não tem, né, faz network deles, né, assim, mas é o que mais fala, eles falam, isso aí é fantástico. E realmente, eles sempre estão do nosso lado, né, perguntando, e a gente está ali ajudando. Porque o intuito é realmente que vocês melhorem. Então, a gente gosta que vocês compartilhem os casos, vocês mandam os vídeos dos exames através do grupo de WhatsApp de uma forma rápida e a gente avalia. Em casos mais complicados, a gente pede o Daikon. E aí a gente baixa no Radiante. E vocês podem também mandar os casos e sugerir casos para a gente discutir, inclusive nos encontros ao vivo. Se tiver algum caso muito interessante, a gente vai adorar. Para quem faz Doppler aí, por favor, fala para mim, eu faço Doppler. Quem faz Doppler? Todo mundo só lauda no ICC? Eu faço. Então, tem o curso completo do Dominando o Doppler das carótidas e vertebrais, com mais de 30 aulas de todas as patologias que acometem as carótidas vertebrais, com a discussão do novo consenso, com os critérios velocimétricos para classificar uma estenose carotídea, com oclusão de carótida, com arterite de tracaiaço, fibrodisplasia, glomus carotídeo. Aí a Paula está falando, eu faço membros inferiores em emergência. A gente tem aula bônus no módulo de TEP, que é o módulo 6, não é isso? A gente tem aula bônus de TVP, e a gente tem uma aula bônus de Doppler arterial dos membros inferiores no módulo de oclusão aortoilíaca e das artérias dos membros inferiores. A gente aborda não só angio-DC, mas também Doppler. Então, a gente aborda Doppler de carótidas, Doppler arterial e venoso dos membros inferiores. André está perguntando onde mesmo eu acho o link para inscrição. A gente já vai botar o link aqui e o QR Code aqui na tela, tá certo, pessoal? Mas eu faço para pesquisa de TVP em emergência. E é o que a gente aborda na aula. A gente não aborda pesquisa de varizes, porque a gente entende que é um conhecimento mais específico. Mas para a pessoa que dá plantão tem que saber fazer o diagnóstico de TVP. Então, gente, vamos revelar agora como que vocês vão fazer para atingir essa excelência, para melhorar o nível de vocês em
imagem vascular, e com isso vocês conseguirem um reconhecimento e uma remuneração melhor no mercado de trabalho. Para com isso vocês conseguirem melhorar a qualidade de vida de vocês terem poder de escolha, vocês poderem pegar uma agenda de telemedicina de anjo e poder ter liberdade geográfica também, né? Então, para quem está aqui na aula, eu vou fazer assim mais ou menos uma ancoragem do que seria o preço, mas não é esse o preço. Vamos supor que esse curso, com muitas aulas do Imagem Vascular no Plantão de Emergência, 1 ano de acesso, em torno de R$ 4.997. A aula de Sporatex, que é importantíssimo para quem dá plantão, em torno de R$ 497. O grupo de networking é praticamente assim, a gente no plantão, né? Eu acho que é o mais legal. E eu peço que vocês usem, porque traz grande satisfação para a gente também, né? São amigos que a gente faz nessa caminhada, nessa jornada, e a gente torce muito por vocês. Em torno de R$ 5.000, o curso completo, dominando duplas das carótidas e vertebrais, R$ 1.997. Obrigada, Leandro. Obrigada, Leandro. Ai, Muito bom aprender sobre a horta. Você é fera. Leandro é A gente professor. tem- A gente vai chamar ele para dar Isso. uma aula de tratamento de dissecção, que é tão importante E para a tem gente que saber. fazer. Exatamente, para a gente saber o que é, como faz, como escolhe a endoprótese, o que é que eu preciso fornecer para o cirurgião escolher a endoprótese. Então, seria tudo isso, seria em torno de R$ 12.491, mas vocês não vão pagar tudo isso, é claro. E nós vamos dar um descontaço de forma que, ao invés de investir esses R$ 12.000, vocês vão investir 12 vezes de R$ 299 ou R$ 2.999, ou R$ 2.997 à vista, por 1 ano de acesso, pelo curso completo do Imagem Vascular no Plantão de Emergência, pelo curso completo do Dominando Duplas das Carótidas e Vertebrais, por abordagem em ecodoppler de membros inferiores arterial e venoso, pelos artigos sugeridos na literatura, que quem está aqui falou eu quero, o time vai passar a pasta de artigos de síndromes aórticas agudas, mas a gente tem isso de várias patologias, pela possibilidade de discutir com a gente todos esses achados. Então, são 12 meses. Agora vem um super bônus. Quem entrar no hands-on, enquanto a gente estiver aqui ao vivo, vão ter a correção exclusiva dos 20 casos do hands-on. Ou seja, quem comprar, quem adquirir o hands-on, enquanto agora são 21h06, quem adquirir agora, a gente vai fazer a correção dos laudos, e com isso existe assim, a gente a possibilidade de um retorno, né? Então, assim, vocês vão receber o caso antes do nosso encontro ao vivo, vão poder laudar e vão mandar para a gente o laudo, e nós vamos corrigir o laudo das pessoas, agora apenas das pessoas que adquirirem agora, enquanto a gente estiver ao vivo. Então, Mariana isso é super bom. Mariana está pedindo, o link vai ser enviado. O link está aqui, né? Eu vou pedir para o pessoal, o QR Code está aqui. Então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou entre nesse link que está aí no chat. E você entrando, enquanto nós estivermos aqui no ao vivo, o super bônus vai ser a correção individualizada de todos os 20 casos que nós vamos escolher a dedo. Nós vamos nos encontrar ao vivo, além de todo esse conteúdo gravado, além da pasta de artigos, além do convívio no grupo de WhatsApp, onde nós estaremos disponíveis para tirar as dúvidas de vocês. Nós vamos ter 4 encontros no ao vivo. E vamos apenas para quem entrar durante o tempo que a gente estiver aqui nessa aula, disponibilizar a possibilidade de ter a correção do laudo dos 20 casos por nós, onde vocês vão ter a oportunidade de saber se o laudo de vocês está adequado, de que forma ficaria melhor, o porquê que você deve colocar isso, o porquê que você não deve colocar aquilo, para que o seu laudo fique assertivo.
para que você possa, de fato, contribuir. Isso é uma oportunidade única. Correção de laudo individual. Com certeza vocês já compraram algum curso online. Então, assim, não tem. Assim, essa questão da gente corrigir o laudo de vocês realmente é única. Então, é praticamente uma mentoria. Uma mentoria, só que assim, a gente vai formar grupo. A gente não quer fazer grupo grande, Exatamente. justamente para a gente dar atenção e poder passar todos os conhecimentos necessários. A gente quer que quem esteja com a gente realmente aprenda, realmente tenha segurança em laudar, porque o nosso propósito é esse. A nossa missão aqui é essa. Então, assim, com esses anos de experiência que a gente adquiriu, no início sempre foi difícil, mas a gente não tem, imagina se a gente tivesse isso lá É no verdade. início. É verdade, esse direcionamento, né? Porque É. quando a gente está começando, a gente fica muito perdido, sem saber o que valorizar. Então, a gente quer direcionar o laudo de vocês para as pessoas que entrarem, enquanto a gente estiver aqui, que ganharem essa correção individual dos laudos, a gente quer direcionar para que o laudo de vocês atinja, de fato, a excelência. Então, nós estamos abrindo, né, essas vagas hoje. Quem entrar vai ter uma garantia de 7 dias, incondicional. Ninguém vai perguntar por que vocês desistiram. Se vocês entrarem na plataforma, verem o material e quiserem desistir dentro de 7 dias, vocês podem desistir sem nenhum tipo de questionamento. Para quem quiser continuar, nós vamos estar juntos para que a gente possa melhorar ali o nosso nível, para que a gente possa subir mais esse degrau em busca dessa diferenciação. E apenas para as pessoas que entrarem, enquanto nós estivermos no ao vivo, nós vamos dar esse super bônus, que é essa correção individualizada, para que vocês possam, de fato, depois dessas 20 correções individualizadas, melhorar o nível de vocês em ANJTC. Lembrando que nós não vamos deixar as vagas abertas durante muito tempo, porque nós queremos conhecer vocês pelo nome. A gente quer criar realmente uma intimidade nesse grupo, nesses encontros, a gente quer que vocês participem, para que a gente possa, de fato, conseguir essa transformação, né? É um projeto nosso, e quem quiser entrar nessa, quem quiser de fato se dedicar, quem quiser de fato utilizar tudo que nós vamos oferecer, com certeza vai sair muito melhor do que entrou e com mais oportunidades e mais reconhecimento no mercado de trabalho.